Ora, bom dia, meus amigos. Bem, eu estou estupefacto com os acontecimentos mais recentes, como sabem. Bem, o pessoal está todo aqui em cima do professor Marcelo, mas. Enfim. Estou muito mais preocupado com os acontecimentos. E justamente o que aconteceram ontem. Ora, o que é que eu tenho aqui? Vamos falar, como sabem, agora os meus vídeos são primeira parte política, pouquinho, segunda parte a minha tese doutoramento em direito penal, a terceira parte Código Penal anotado pelo professor Pinto Albuquerque. Um ator do Teatro A Barraca, que é ali em Santos, eu via muito, cheguei lá a ir, porque aquilo é um bocado comum, é verdade, aquilo é um bocado comum, ia lá, havia sempre umas medidas muito giraças, porque esse pessoal alternativo, enfim, tem sempre assim umas posturas de vida muito porreiras, e eu estava no estudo no Ágora e atravessava a 24 para o outro lado e a barraca era ali, em Santos. Um ator do teatro da barraca era agredido quando entrava no teatro onde ia fazer de Camões. Na última apresentação da peça, Amor é um fogo que arde sem se ver, como sabem é a definição do amor de Camões, Adérito Lopes teve de ser assistido no Hospital São José. A agressão terá acontecido às mãos de um elemento de um grupo de testemunhas que testemunhas no local descreveram como sendo composto por neonazis. Estou sempre a insistir na mesma tecla. É este pessoal que é do piorio. A PSP identificou todos os intervenientes, tendo detectado um homem de 20 anos, suspeito de ser o autor da agressão. Enfim, a agressão aconteceu num dia de Portugal. O 10 de junho, como a gente sabe, foi a polémica toda. Este ano teve as cerimónias oficiais em Lagos. Marcelo Rebelo de Sousa discursou pela última vez como presidente e, em sintonia com Lídia Jorge, a escritora que convidou para presidir a comissão organizadora das comissões, atirou aos nacionalismos. Não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro, declarou professor Marcelo. Por aqui ninguém tem sangue puro, a falta de ascendência pura não tem que corresponder com a realidade, somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou. Tem toda a razão, é verdade. Disse Lídia Jorge que se deteve a falar da escravatura e dos pecados dos descobrimentos. Aí já esticou a corda, como é evidente. Nem 8 nem 80, não é? Mas pronto. Depois, o meu primo também me tinha falado sobre isto. De Lago a Lisboa vão quase 300 km de distância, veio Melo, candidato presidencial, estava à mesma hora numa cerimónia de homenagem a ex-combatentes, onde ouviu gritos de traição e insultos racistas devido à presença do imã de Lisboa, que eu conheço muito bem, Sheikh Munir, foi quem me emprestou o Corão para ler, em inglês, tradução para inglês, não há para português, muito simpático, recebeu-me lá em casa dele, bem, não me recebeu lá em casa, ele vive na mesquita. Eu, como na altura do 11 de setembro estava muito interessado em saber mais sobre o Islão, pronto, quer dizer, fui à mesquita, fui à fonte para ler, para aprender, não é? Ele emprestou muitos livros do Corão, peço desculpa, articulados com o Corão, e também o próprio Corão. E eu já analisei as suras do Corão numa live, atenção. Não percebo muito sobre o assunto, porque não sou um teólogo islâmico. Eu lembro perfeitamente de ir lá à mesquita e estar a querer falar com os teólogos e eles um bocado aborrecidos comigo, mas o que é que você quer? Já primeiro apanha. Mas o Sheikh Munir, que era o líder espiritual, muito simpaticamente recebeu-me lá, não para que entrevista, cheguei lá, queria falar com o responsável e disseram, é aqui o Sheikh Munir, e sentou-se, parece-me que lá, próximo da casa dele, né? Porque ele deve lá ter, não sei como é que aquilo funciona em termos de residência dentro da mesquita, mas ele vivia lá, isso eu percebi. Vivia lá na mesquita e não fui lá para dentro de casa dele. Sentámos-nos em duas cadeiras numa zona comum, numa sala comum. Muito simpaticamente, eu era muito novinha, isto foi em 2001, há 24 anos. O Sheikh Munir é uma joia de pessoa, um grande abraço para si, caro amigo. Mas estes grandes democratas, o que é que fizeram? Insultos racistas devido à presença do imã de Lisboa,
nessa cerimónia apresentada como uma cerimónia interreligiosa, católica e muçulmana. Gouveia Mel disse apenas que estes são momentos de união. Grande Almirante, um grande abraço para si. E depois falo do António José Seguro e tal, este aqui e outro. Em Los Angeles foi declarado recolher obrigatório durante a noite. Já houve quase 400 detenções. Donald Trump enviou tropa, 4.000 membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros, em grande escala, e admite enviar para outros pontos do país, para conter as manifestações contra a sua política de imigração, que tem em Stephen Miller o seu mentor. A democracia está sob assalto diante dos nossos olhos, alhos também, são uns vampiros, Nossa Senhora, declarou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que acusa Trump de descarado abuso do poder. Concordo. E por isso é que o professor Pinto Albuquerque nunca se meteu na política. E o professor Figueiredo Dias foi deputado muito pouco tempo. O professor Consta Andrade também foi deputado muito pouco tempo. Depois foram... O professor Consta Andrade foi juiz do Tribunal Constitucional, como sabem, presidente. O filho do professor Figueiredo Dias, juiz do Tribunal Constitucional. A filha do professor Cantilho, atualmente, a filha do professor Cantilho, juiz do Tribunal Constitucional. O senhor Conselheiro Sousa Brito, o juiz do Tribunal Constitucional, uma vez o senhor Conselheiro Sousa Brito disse: pois, temos que fazer currículo para ir para o juiz do Tribunal Constitucional, a dar-me um toque a mim. E eu, pois, professor, mas se eu não tenho informação básica direta, isso, não se preocupe com isso. E eu, sim, pá. Mas nunca houve nenhum juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional sem informação de base direta. A lei permite, mas nunca houve. A maior parte deles são académicos, mas com formação de base de direito. Obviamente também com mestrados e doutoramentos em direito, não é? A maior parte deles são todos professores doutores. É muito raro o juiz conselheiro do Tribunal Constitucional que não seja mestre e doutor em direito, mas também costumam ser licenciados em direito. Eu não sou, como sabem. Minha formação base é psicologia e tenho muita pena que nunca houve essa exceção. O seu conselheiro Sousa Brito diz: lei para mim, não há problema nenhum. E eu disse: pois nunca houve nenhum, né? Quer dizer, se eu gostava de ser juiz de conselheiro do Tribunal Constitucional, gostava. Não é o meu perfil. O meu perfil é cão de fila. O meu perfil é... Por isso é que as pessoas gostam de mim. Eu sou muito protetor dos mais fracos e mais vulneráveis da sociedade. Por mais equívoco que pareça o pessoal dizer: você é gancho, você é conservador. Em termos de costumes. Não é bem em termos de costumes. É em termos de patologia mental, porque a psicanálise conhece a casa do crime e a casa da patologia. Os psicanalistas é Nietzsche, é que é homo, aqui está o homem tal como ele é. E eu próprio mostrei as minhas cores durante estes anos todos do YouTube. E as pessoas, devido a mal entendidos vários, como sabem, detestam. São mal entendidos propositadamente, claro. As pessoas veem o que querem ver, percebem o que querem perceber e atacam o que querem atacar. O ser humano, a inveja craniana é sempre pessoal. Os senhores não têm inveja do Júlio César, do Napoleão, nem do Aristóteles, nem do Alexandre Grande. Têm inveja do vosso amigo, do vosso vizinho. É a tal história do Paulo Coelho. Havia um cardeal que era conhecido pela sua bonomia, pela sua humildade, pela sua castidade, pela sua pureza, até o colega lá da escola, o vizinho lá do bairro, também era cardeal como ele, mas chegou a papa. Então aí é que se viu a natureza desse senhor, ficou muito virado. É pessoal, é sempre pessoas que acham que aí o comunismo ganhou o século XX. A igualdade, as pessoas acham que somos todos iguais, não somos. E quando as pessoas acham que são iguais aos senhores, ou porque falam a mesma língua, ou mais ou menos, ou porque têm os mesmos predicados do ponto de vista intelectual, porque acham que são intelectuais cá do sítio, ou porque vêm do mesmo bairro, seja o que for, acham que são iguais e então os seus não podem. E então em culturas tribais do famoso tall poppy syndrome, que a pessoa não se pode destacar, se a pessoa se destaca é logo cortada a cabeça, é isso que significa o tall poppy nas culturas tribais.
é muito mal visto um iate ou um Ferrari, as pessoas são gozadas, literalmente, são cuspidas na cara quase, muito o oposto dos países desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, como a Europa, os países da Europa e como os Estados Unidos, mas onde eu quero chegar é que eu não sou igual ao professor Pitel Albuquerque. Somos do mesmo bairro, somos, é a única coisa que temos de semelhante. Mais nada. Mas estas pessoas, o comunismo conseguiu vender essa tese de somos todos iguais, não é? E somos todos livres, as democracias também tentam vender essa tese. Mas o comunismo, como foi a maior potência, a União Soviética, foi a maior potência do século XX em termos de costumes, conseguiu vender a tese. Eu sou conservador em termos de costumes em relação ao movimento woke, porque o movimento woke normalizou a psiquiatria. O movimento woke normalizou o que o Nietzsche nos avisou, a cultura do fraco. Como dizia o Nietzsche, a verdade é um conceito dos fracos. Esta é brilhante, esta frase, este aforismo, como se diz em filosofia. A verdade é um conceito dos fracos. Como o movimento woke tem a verdade absoluta, tudo o que era antes psiquiatria pura, tudo o que era antes comportamento desviante puro, agora é o progresso da humanidade. O perfil de James Bond de homem, que era o meu pai, o meu avô parece que sim, e eu, a minha pessoa desta parte também, e não é por acaso que o perfil de James Bond é uma franquia tão bem sucedida, e a Missão Impossível do Tom Cruise é o mesmo registro, e como foi o que aquele humorista disse ao Seinfeld, pois os homens gostam, tipos como o Arnold é o Schwarzenegger, claro, tipos fortes, todos os machões, os cagas, os gajos e tal, que já conhece. E o Schwarzenegger aparece sempre com o charuto, com o seu Bugatti Veyron e tal. Agora é capaz de tirar o Chiron e os outros todos, não é? Mas o perfil James Bond de homem, que é o que sabe lutar, o culto, o forte, o das gajas, dos carros e tal, isso são os valores típicos do macho latino. E que é muito a cultura europeia, norte-americana. O Donald Trump foi eleito por causa disso, tem esse perfil. O Putin foi eleito por causa disso, por mais incrível que pareça, não é tão exuberante como o Trump, mas é o mesmo perfil. Homem do KGB, com umas boas zonas sempre ao lado, todo durão, cinto negro de judo, parece que é 7º dan de judo, parece que é sempre uma coisa muito avançada. Um dos colegas de judo dele dizia, pois eu e o Putin pensávamos que íamos ser campeões do mundo, e aquela cultura do melhor dos melhores. E eu só fiquei conservador por amizades pessoais e também por reação endémica ao movimento woke, que eu vi aquele pessoal peludas que nem umas macacas, com 25 piercings, com 25 tatuagens, psicolaguês, o Zé Luís mandou-me um vídeo. Intitulam-se não como psicólogos ou como psicólogas, mas como psicolagué, acabado em e vê-se as mulheres a falar nesses vídeos, parecem mesmo doentes psiquiátricas, com 25 piercings, 25 tatuagens, no registro não binário. Pronto, à vontade, querem se identificar como tal, sim. Mas disso a ter perfil de clínico de saúde mental, eu disse, filha, podes ser o que tu quiseres na tua vida. Agora, um clínico de saúde mental que parece um doente psiquiátrico e que fala como um doente psiquiátrico, o vídeo que o amigo Zé Luís me mandou, a mulher parecia mesmo uma doente psiquiátrica. É a questão dos todos, não é? Não é todos nem todas, é os todos, é a linguagem não binária. O amigo César Campos mandou uma lei por WhatsApp, pois, amigo César Campos, como eu o compreendo, estamos completamente de acordo. Quer dizer, se eu concordo com o registro não binário, eu concordo com tudo o que a ciência diga e o que a lei diga, mas daí, é essa a minha grande questão com o movimento woke, que houve muita maldade em relação ao feminino, ou em relação a dinâmicas étnicas que não é caucasiana, em relação à comunidade LGBT e em relação às mulheres em geral, por causa do movimento Me Too, dos homens serem uns brutos, estamos todos de acordo. O problema é que existem 297 patologias mentais. O problema é que quando estas pessoas, que agora têm muitos direitos, e muito bem,
passam a ter superpoderes e a forma de pensar deles é o progresso da humanidade, enquanto que os últimos 2000 anos de história de civilização estão completamente errados. E as culturas tribais, como acabaram de chegar à civilização, têm muito essa mania de que a nova forma de fazer as coisas, que é deles, não é? Os novos países, é a correta. Ora, até Singapura, que nasceu recentemente em termos de Estado independente, segue uma tradição fundamentalmente chinesa, aliás. Isso é perigosíssimo, porque é tal coisa do que o amigo Zé Luís me mandou ouvir. Professor, mas isto parece uma doida. E este pessoal é que são os clínicos com credibilidade para fazer clínica, do ponto de vista, ou credibilidade para serem juízes de direito. As pessoas vão a um tribunal e veem lá uma doida de camisa de alças. Bem, no tribunal não vem porque tem a toga, mas quando tira a toga tem camisa de alças, peluda, que tem uma macaca, tem umas pernas que parecem uma orangotanga, tem 25 piercings naquela focinha e tem tatuagens na testa e na boca e tem os botox e tem a puta que pariu. Este é que é o problema nos dias de hoje. Ou seja, é que havia insuficiências no tratamento de pessoas que eram diferentes. Sim, estamos de acordo, era discriminação, isto, aquilo e aquilo outro, mas agora as pessoas que eram discriminadas no antigamente parece que são os modelos a seguir. Como se diz em inglês, os role models. São! Ou seja, em vez de ser o James Bond a seguir, é o gordo chugo enrabado pelos os avós lá da vida, não é? As malárias desta vida, que é o modelo a seguir. Já não é o atleta, já não é o macho alfa, já não é a fêmea alfa também. As amazonas, até os chamarais tinham mulheres. Houve agora escavações arqueológicas que demonstraram isso, as ossadas femininas nas campas no cemitério samurai. Ou seja, não é a cultura da excelência, mas a cultura da doença mental. Mas hoje em dia o movimento woke tentou despatologizar a doença mental, não é? E eu estudei isso, aliás, a psiquiatria social considerava a esquizofrenia como ouvidores de vozes. Não era uma doença mental, mas era uma experiência legítima, ouvidores de vozes. E eu olhava para aquilo, estes tipos são malucos da cabeça, quer dizer, estou esquizofrénico, é uma experiência legítima? É doido. Não se pode dizer isso, estigmatiza. Estamos de acordo que estigmatiza. Mas daí a normalizar o que é normal, como eu estou aqui a ler o meu amigo Michel Foucault. Michel Foucault era uma pessoa que, em termos pessoais, Nossa Senhora de Fátima. Era um maior filósofo, não era o maior filósofo, mas era foi um dos grandes do século XX. Mas Nossa Senhora, e aí que eu quero chegar? Nós, em termos pessoais, parece que não temos credibilidade para sermos profissionais, porque somos o perfil James Bond. Sim. Qual é que é o mal nisso? Sempre foi o perfil do homem bem-sucedido desde o início da humanidade. O Alexandre o Grande, o Júlio César, o Napoleão, o Gengis Khan, todos eles, os grandes generais, os gladiadores, que agora está outra vez na moda com o UFC. Sempre foi assim. O homem sempre se mediu pela sua força física e intelectual, e a mulher sempre se mediu pela sua beleza, pela sua classe, pela sua doçura, pela sua inteligência emocional. O homem abriu-te uma porta. Sempre foi assim. O movimento woke tenta inverter isso tudo. O que interessa é uma mulher não feminina, peluda, que tem uma macaca, completamente masculinizada, só lhe falta coçar os colhões. Desculpa, só a falar assim, mas já estou farto desta merda até aos olhos, porque parece. E depois veio os neonazis, claro, não é? Isso é que eu estou com uma linguagem mais colorida. Depois veio os neonazis, porque os senhores, no momento que atacam o perfil James Bond, vêm estas bestas a atacar. Neste caso foi o ator na barraca, porque devem pensar que o homem era comum, não sei qual foi a razão, mas estão a ver, é que se atacam os homens fortes, nós recuamos e ficam à mercê dos psicopatas, como sempre foi na história da humanidade. Sempre foi. Se não fosse o Churchill, estávamos todos a falar alemão. Bem, se não fosse o Roosevelt, cá por nós, mas o Churchill bem tentou persuadir até ao final dos tempos o Roosevelt, e os japoneses fizeram-nos esse grande favor de bombardear Pearl Harbor, e os americanos finalmente entraram na guerra. Mas ficávamos todos a falar alemão. Porque a questão que se coloca, o Hitler, o Sr. Adolf, era um homem fraco. Era um homem fraco. Intelectualmente competente, não, militarmente muito competente, por mais que me custe dizer. O Sr. Benito, basta ver os discursos dele, é uma pessoa completamente histriónica, um histérico de todo tamanho.
Onde eu quero chegar é que o movimento woke inverteu os valores do homem clássico e da mulher clássica, fez da mulher. Eu vi há tempos um TikTok uma expressão muito interessante, uma mulher que odeia os filhos, odeia os filhos, ou seja, não quer ter filhos, o aborto é uma coisa boa, detesta o homem, quer ser como o homem, peluda como o homem, tatuada como o presidiário e como o militar, cheia de piercings como se fosse uma vaca ou como se fosse uma indígena tribal. É tudo tribalismo, estão a ver? Tudo tribalismo. E gorda que nem uma tchuca, também como uma vaca, sem qualquer tipo de beleza, doçura ou ternura, que é o feminino, quer dizer, os espartanos eram homens que têm uma porta, só adocicavam com as mulheres. E é conhecidíssimo entre os machões que, se nós não temos uma mulher em casa, ficamos mesmo brutos nem uma porta. Aliás, como os machões sabem em relação à minha pessoa, se não tivesse a Maria e a minha mãe, já não estava lá aqui a falar com os senhores, como é evidente. Ou seja, já havia outros desidratos. Por isso, onde eu quero chegar é que as mulheres são realmente o melhor contraponto à agressividade do homem, à testosterona do homem, quando são aquela sensibilidade, aquela estética, a estesis, não é? A estesis, não é? A estética significa, em termos etimológicos, vem da estesis, o étimo grego, que significa sensação. Ou seja, essas sensações, a filologia da percepção do Merleau-Ponty, essa percepção das sensações, não de crime, mas de beleza, sempre foi o que acalmou o homem. A beleza de uma mulher para o trânsito por completo, muito mais que um Ferrari. E a beleza é o bem para os filósofos. A beleza é o bem. E o homem sempre procurou impressionar as mulheres, porque procurou o bem. Estão a ver? O movimento woke parte disso tudo. O movimento woke quer do homem um homem fraco, fisicamente nojento, ou gordo, ou doente mental, ou a puta que o pariu, e a mulher também nojenta, peluda, tatuada, cheia de piercings. Não estou a falar de orientação sexual, aí eu paro, nem 8 nem 80, pronto, deixá-lo estar. A orientação sexual, não, a direita conservadora e a direita secretária não deve mexer nisso. Os homens e as mulheres foram perseguidos, toda a humanidade, aí estou de acordo com o movimento woke. O registro LGBT deve permanecer com os mesmos direitos. Não tem superpoderes, mas deve permanecer com os mesmos direitos. Não concordo que se fale mal dos homens e das mulheres, e se querem se identificar como X ou YZ, até estou disposto a condescender isso. Agora, não são eles os juízes de direito, nem são eles os primeiros-ministros, nem são eles os psicanalistas, nem são eles os magistrados do Ministério Público. Que as diferenças possam existir, estamos de acordo. O movimento woke o que quer fazer é que eles querem mandar este pessoal que me odeia em cruzamento com a extrema-direita. Porque a extrema-direita odeia-me porque eu quero dar direitos a este pessoal, e este pessoal odeia-me porque eu não lhes dou os superpoderes que eles querem. E devido às minhas qualificações e à minha carreira, eu sou parte interveniente na equação. Não se esqueçam que foi um psicanalista que conseguiu tirar a homossexualidade da lista das patologias mentais, o Robert Spitzer. Nós temos muito peso. Nas culturas tribais nem tanto, como é evidente, como já sabem a história há muito tempo, mas a nível mundial é que me interessa. Eu não estou a jogar o meu campeonato nas culturas tribais, puta que os pariu. Como sempre. Estou bem disposto, estou a dizer as neiras, mas é só porque não gosto de falar educadamente com estas pessoas. Foi o que eu disse ao Bernardo, a pessoa fez aquele vídeo com muitas asneiras, má educação. Pois, não foi má educação nenhuma, foi boa educação, ainda estou nas palavras. A minha boa educação ainda é palavras, a minha má educação é o Shiro MP nas costelas, com 7 costelas partidas com uma técnica que agora estou a treinar muito o Shiro MP, coitado do miúdo até voa, mais uma vez. É uma técnica fabulosa para partir costelas. O Shiro MP é uma técnica de cotovelo, rotativa, aquilo parece um míssil. E o instrutor já me disse, tens que fazer isso com mais calma, que o homem já está a ficar sem ar. E eu para o miúdo, então, mas tudo bem? E ele, mais ou menos. É uma técnica, eu estou a treinar muito, e estou a estudar muito. E foi sempre assim.
A ética a esta altura, a ética a esta altura do que nos acontece, diz o Deleuze, é... E... bem, não vou avançar. Não vou avançar, que senão... Enfim, continuamos com o xadrez. Onde eu quero chegar é que foi por isso que eu me tornei de direita conservadora em relação ao movimento woke, que querem, há 20 anos estavam em hospitais psiquiátricos e agora querem ser titulares de órgãos de soberania. Não funciona assim. Concordo que havia muita injustiça de mandar para a psiquiatria muita gente desta, é verdade, e havia perseguição criminal, é verdade, e perseguição filosófica e existencial, é verdade, especialmente com os LGBT, havia muita maldade. E discriminação, é verdade. Os homens, deixá-los estar. O registro não binário irrita-me. Não se sentem mais livres assim. Eu até sou disposto a condescender. Esta coisa de se identificarem como porcos e como cadelas e como a outra que os pariu também, pois aí já é psiquiatria, não é? Se os senhores veem uma pessoa andar na rua e identificar-se como uma cadela ou como uma trela, pois isso já é doente psiquiátrico, isso não é coisa nenhuma. Agora, se o outro escotilhão quer ir para o campeonato de boxe e identifica-se como uma mulher para ganhar o campeonato de boxe, isso também está a acabar agora, como sabem, não é? Porque a força física de um homem não tem nada a ver com a mulher. Mas pronto, esta deriva de direitos que se tornaram superpoderes em doentes psiquiátricos foi o que me fez tornar uma pessoa mais conservadora. Porque eu não vi a igualdade de direitos, mas vi a igualdade de doentes psiquiátricos em relação às pessoas normais, como diz o meu amigo Michel Foucault, o anormal. Não, porque já não se usa essa terminologia do normal e anormal, mas não é normal matar-se 25 pessoas, não é normal identificar-se como uma cadela ou como uma porca e andar no meio da rua, não é normal identificar-se como uma mulher para ganhar um campeonato de boxe quando são claramente um homem com aquela barba e com os tomates todos peludos, não é? Como é evidente, não é? Por isso, já não se usa o normal e o anormal. Eu acho que sim, não devia usar, cá para nós, porque tornou-se a psiquiatria, como aos outros da psiquiatria social, a psiquiatria tornou-se uma alternativa. Eu não sou psiquiatra, mas gostava de ser, por acaso gostava de ser. Gostava de ser, porque realmente eu sei, mas afinal já não há doentes psiquiátricos, não é? O professor Maldiz muitas vezes perguntava isso na televisão, mas diz paciente ou doente? E o professor Maldiz dizia paciente, para evitar o doente da categoria psiquiátrica. Mas realmente uma pessoa que acha que é um dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, é capaz de ser, ou de falar diretamente com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, é capaz de ser doente, não? Há doenças ainda. Aliás, o Hipócrates dizia isso, o pai da medicina, não há doenças, há doentes. Por isso é que eu sou mais gancho com estas pessoas que até há muito pouco tempo estavam internadas e hoje querem mandar onde justamente eram discriminadas, querem mandar na saúde mental e na lei, que é dois campos que eu conheço muito bem, como sabem, e por isso é que existe este ódio imenso em relação a mim, porque são as áreas onde eles querem mandar, eram as áreas que antes fazem lembrar uma espécie de cavalo de Troia, não é? Ou seja, há uma liberdade que foi dada a pessoas que antes eram, infelizmente, muito julgadas e avaliadas e diagnosticadas e injustamente muitas vezes pela lei, pela saúde mental, agora querem tomar conta dessas duas áreas. As tais macacas peludas, cheias de piercings, inclusive na rata, com tatuagens para ser um presidiário, que querem ser o board da Associação Americana da Psiquiatria, se for preciso. Onde é que isto acaba? Trump chegar ao poder, a direita securitária toda a chegar ao poder na Europa e os neonazis, como sempre, a baterem nas pessoas que são comunas, porque os fascistas, como a gente sabe, os comunas é sempre ou preso ou morto. A gente já sabe, vimos isso muitas minhas lives, não é? E pronto, e eu digo, peraí, nem 8 nem 80, mas é que não há meio termo entre estes dois. Eles odeiam-se mutuamente. Eu, como sempre, fui um homem de pontos. Sempre, o Ricardo estava entre o Gadamer e o Habermas, o Freud está entre a filosofia e a medicina, a psicanálise está entre a filosofia e a medicina, o direito penal está entre a filosofia do direito constitucional e as outras áreas do direito. Eu sempre fui um homem de pontos, sempre fui um homem de tentar, aliás, as minhas teses de doutoramento são pontos entre as áreas, eu nunca fui extremo, e daí todos os meus mestres
sem exceção, não se meteram na política. Porque todos eles eram homens de pontes. O professor Pedro Luz, pronto, entre freudismo e o kleinismo, porque no tempo do professor Pedro Luz, nos anos 50, ainda era o Freud uma instituição, a Melanie Klein estava no seu princípio, o professor Pedro Luz vai para a Suíça, a Melanie Klein ainda era viva. Marcelo Sperra parece-me que fez formação diretamente com a Melanie Klein, não tenho a certeza, porque há muito pouca coisa na net sobre a Marcelo Sperra, que foi a analista principal do professor Pedro Luz, porque ele deu-se mal com o primeiro analista, o Filipe Ressou. E então os meus mestres todos não se meteram na política por alguma razão foi. Dir-me, aliás, o senhor Conselheiro Sazibito, quando me conheceu, disse logo, mas sabe quem é que escreveu os estatutos do PST? Eu, não, senhor professor, quem foi? Fui eu. Eles metiam lá a perninha como eu. Mas o problema é que na altura não havia redes sociais. O problema é que no momento que os senhores dão poderes a estas pessoas, eles nem têm a noção de quão doentes são ainda. Principalmente os psicopatas digitais. Porque os direitos foram dados há pouco tempo e como agora têm superpoderes, são inimputáveis. E são mesmo, é? O alvo a bater é o perfil James Bond. É o macho alfa ou a fêmea alfa. É a mulher samurai ou o homem samurai. É os Arnolds, é os Van Dammes, é os Bruce Lees, é os Pintas, é os Brad Pitts, é os DiCaprios, esses mais femininos, mas o DiCaprio é comido vivo porque gosta das miúdas até aos 25 anos, como eu compreendo. Também é comido vivo uma vez, tá? E ele diz para o pessoal todo, está bem, mas eu sou um Pintas, sou ator de Hollywood, sou multimilionário, como é evidente, só vou para o filé mignon, não é? Podem ficar com as velhas gordas a cheirar a bedum. E é este discurso politicamente incorreto que a esquerda odeia e eles querem substituir a moral do senhor e do escravo, do professor Marcelo e da Lídia Jorge. Querem, os escravos antigamente, do ponto de vista existencial, querem se tornar senhores e senhoras. Pois, mas o perfil de um juiz de direito, de um psicanalista, de um procurador do Ministério Público, de um titular de um órgão de soberania, se é uma vaca leiteira cheia de piercings e cheia de pelos, parece uma orangotanga nas pernas, na rata, na puta que pariu, e torna-se primeiro-ministra, a maior parte da população olha para aquilo e pede não Trump, mas pede Salazar. Entendem? Ou seja, as pessoas já estão tão chocadas com estas doidas, elas principalmente, e estes doidos, normalmente homens fracos que vão nesta maré, que depois quem trabalha na saúde mental e quem trabalha na lei, se não estiver de acordo, é castrado, é emasculado. No meu caso não é literal, graças a Deus, mas pouco falta, porque é uma tentativa de revolução dos costumes. É Mao Tse Tung com o seu exército vermelho a matar e a esfolar toda a tradição imperial chinesa. É por aí. E aí os comunas, como sempre, foi por acaso, não por acaso que o pessoal é o marxismo cultural. Mas vou para a minha tese, foi um raciocínio mais ao meu género antigo, porque eu já vos estou forte de dizer que a extrema-direita está a subir devido ao movimento woke ter provocado as pessoas de tal maneira que agora querem, porque as pessoas não são como eu, não fazem pontes. Eu quero paz entre os dois lados. E trabalho nas áreas que sempre trabalharam para a paz nos dois lados. Atenção, tanto a saúde mental como a lei penal. E acho que percebo um bocadinho do assunto. Eles não, tanto um lado como o outro, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda, o movimento woke como os fachos, não querem paz, não querem diálogo, não querem entendimento, querem destruir-se uns aos outros. E quem se mete no meio, como é a minha pessoa, leva tiros de todos os lados, como diz o professor Mitar Ribeiro. É isto. Agora, os senhores pensem para os vossos botões. Os senhores, quando vão ver um clínico de saúde mental, ou vão a um tribunal, ou se cruzam numa conferência com um procurador do Ministério Público, ou com o titular do órgão de soberania, se vir uma macaca peluda a cheirar a bedum, com 25 piercings e 25 tatuagens, parece um presidiário dos gangues, e a dizer que é psicólogo, nem tem o género, está bem que pode ter esse direito, pá, pronto, querem a linguagem, querem
o não binário, o identitário, isto, aquilo, aquilo, à vontade, pá, puta que os pariu, à vontade. Mas se esfregam isso na cara das pessoas, as pessoas ficam ofendidas. Está bem, filha, está bem, pronto. Não és maluca, nem vais para a cadeia, está bem, ok, sim senhora, à vontade. Mas há possibilidade de deixar as pessoas que há 2000 anos são desta maneira, ser da mesma maneira? Não. Entende? É isso que fica, as pessoas ficam a ferver com... Então, mas nós somos a maioria da população, há séculos e séculos e séculos como somos desta maneira, e devido a arrivismos culturais têm 20 anos, ou a países que têm 100 anos do ponto de vista da autonomia democrática, vão ensinar a missa ao padre a continentes como a Europa, que tem 2000 anos de civilização e que criou tudo o que a civilização tem de bom. Tudo. A Europa criou tudo o que a civilização tem de bom. E nós é que somos as bestas, e nós é que somos os colonizadores que roubámos e esfolámos. Mas o Estado de Direito não foi o Montesquieu, a democracia não foi o Platão, os direitos fundamentais tão caros à esquerda dos dias de hoje não foi o Voltaire, o Rousseau, o Diderot, o D'Alembert, o Condillac e a Companhia Limitada da Revolução Francesa, os pais da Revolução Francesa. A moderna liberdade do ponto de vista direito penal não foi o Kant e o Hegel. A jurisprudência italiana, a jurisprudência alemã, a jurisprudência portuguesa não é toda baseada nos grandes filósofos renascentistas, fundamentalmente. Tudo europeu. Onde é que está a Capela Sistina das culturas tribais que tem 100 anos? Onde é que está o Louvre? Onde é que está a Mona Lisa? Onde é que está o Vaticano? Onde é que está o Mosteiro dos Jerónimos? Onde é que está Versailles? Onde é que está? Nada. Ou seja, tem umas pontes e uns monumentos e tem a maneira que são alguém. É o que o movimento woke. O movimento woke é um movimento tribal apoiado pelas culturas tribais, que são os países mais progressistas deste mundo nos dias de hoje. Os famosos peixes vermelhos de água benta que eu tenho tantas vezes falado. Porquê? Porque estão dominados por mulheres que nunca dominaram na história da humanidade. Os países escandinavos é um bom exemplo. E também por dinâmicas sexuais de absoluta liberdade, que eu aí até sou bastante mais condescendente, mas que esticaram a corda partiu. Porquê? Porque fizeram do homem heterossexual branco a besta. O heteropatriarcado é o homem a bater. Pois nós somos a maioria da população, em termos de dominância política e económica, e militar e empresarial, nós somos a maioria da população, nós somos os mais fortes fisicamente, nós somos os mais fortes intelectualmente, as mulheres são muito boas em termos de capacidade emocional, mas quem tem estes valores é uma besta. Tem que ir vender filhas para o metro, porque não tem competências nenhumas a fazer o que é que seja. Eles é que são os juízes, os psicanalistas e os procuradores desta vida. Não sei onde é que os senhores querem chegar com esta conversa toda. Onde é que querem chegar? Leva com o recolher obrigatório do Trump, como é evidente. É evidente. E os neonazis a bater nas pessoas outra vez. Porque depois as pessoas não vêm para o Código Penal como eu. As pessoas vão buscar bastões de beisebol e batem neste pessoal. Porque a extrema-direita sempre foi assim, a extrema-esquerda também, quando os dois se encontram. Eu tento fazer a paz entre ambos. Qual é o resultado? O que os senhores conhecem. O que os senhores conhecem. Só que a mim não vem com bastões de beisebol, que eu dou-lhes uma cabeçada naquela oficinha que lhes parte os dentes todos. Tenho medo que se pelam de mim. Mas como não podem fazer a folha do ponto de vista físico, fazem a folha de outras maneiras, como sabem. Enfim. É o que temos. Vamos para a tese. É muito triste quando vemos um ator, coitado, a fazer a vida dele e ele a levar porrada desses filhos da égua. Estou farto de avisar que os bastões de beisebol continuam aí por aí. E o movimento woke está sempre a provocá-los. Sempre a provocá-los. E eles, eles, bestas como sempre foram, pomba, sempre à batatada. Não há caixinha limpa para esta gente, é sempre bastão de beisebol. Por isso, hoje alonguei-me um bocadinho. Estava a apetecer. Vamos um bocadinho para a tese e depois só um bocadinho para o Código Penal, porque senão o vídeo fica muito longo. Ora, onde é que nós temos? Ficámos no Foucault, como sabem.
em que ficámos que ele disse que uma das primeiras ambiguidades, esta é a minha tese de doutoramento em direito penal, como sabem, a falar do monstro, não é? A descrição do psicopata do nosso amigo Michel Foucault, que foi um dos mais jovens professores no Colégio de France de sempre, e as preleções iniciais no Colégio de France, em 71, se não me falha a memória, por acaso o mesmo ano que foi publicada a Teoria da Justiça do Rawls, foi justamente o abnormal. O livro chama-se mesmo Abnormal, o anormal, e em que o Foucault brilhantemente dá uma das maiores aulas de psicopatia que alguma vez eu vi à face da Terra. Era meio maluco do ponto de vista pessoal, era meio maluco, mas do ponto de vista filosófico, era o gênio louco, este Foucault. Mas do ponto de vista da genialidade, Nossa Senhora de Fátima. Uma das primeiras ambiguidades é que este monstro é uma brecha da lei e torna-se automaticamente fora da lei, ou seja, é uma coisa que é uma brecha da lei, ninguém sabe muito bem explicar juridicamente o psicopata, mas é já um fora da lei, diz o Foucault. O que é verdade, a gente não percebe muito bem o que é o psicopata, mas é já ilícito. A segunda ambiguidade do impossível e do proibido, como dizia o Foucault, todos os contextos, é que este monstro é, por assim dizer, a brutal, espontânea, mas consequentemente de forma natural do não natural, do anormal. Ou seja, este psicopata é a forma consequencial, natural, brutal e espontânea de que passa do normal para o anormal. O Foucault brilhantemente diz que o psicopata está mesmo na zona de fronteira. Por isso é que eu fui à topologia do Lacan, dos limites da ontologia do ser humano, está na zona de fronteira. Está na zona de fronteira entre o que é o ser humano e o que não é o ser humano, o que é o normal e o que é o anormal. É o psicopata. Obrigado, Dr. Foucault. Podemos, nesse sentido, vejam bem, é por isso é que eu gosto tanto dele. Gosto mesmo muito dele. Claro que a extrema-direita fala do Foucault como se fosse um comuna que era, mas eu nem sei, eu devo ir para o céu de certeza absoluta se o nosso dinheiro existir. O engenheiro Azevedo gostou muito do Montesquieu antropológico. Sim, eu não sou um gênio, mas devido aos meus estudos, pois, eu geralmente quando estou inspirado digo e penso coisas muito porreiras. E é isto que o movimento woke também tenta matar a criatividade dos intelectuais, tenta matar a estrutura existencial dos intelectuais, porque os intelectuais, é como os comunas, muito parecido com os comunas. Quem sabe pensar estas coisas, tanto para a extrema-esquerda como para a extrema-direita, somos alvos a bater fortíssimos. Não, o teu perfil é uma besta, não podes fazer a tua profissão, não podes fazer isto e aquilo. Então porquê? Podes tu, com macaca como orangotanga, cheio de malaia nessa rata, 25 piercings, 25 tatuagens, e que nem sabes falar português, podes tu, és tu, podes fazer. Ou seja, é os doidos a dizer aos psiquiatras que eles é que são doidos. Não sei se estão a ver. E é isto que é o movimento woke. Que já não são doidos, em alguns ainda são. Outros não. O registro LGBT clássico, que as pessoas querem fazer a vida delas do ponto de vista privado, esses não são doidos. Os que vão para as redes sociais com um comportamento completamente drag queen, a dizer que o Jesus Cristo era isto, aquilo e aquilo outro, e que basicamente insultam 2000 anos de história de civilização e todas as religiões, o que interessa é levar no cu, pois esse aí já é outra conversa, não é? Por isso é que eu quero chegar. Eles, o movimento louco, podem dizer e podem fazer tudo. O perfil de James Bond, o perfil do homem samurai e da mulher samurai é a besta nos dias de hoje, é o monstro. Inverteram as coisas. Inverteram nas culturas tribais, obviamente, e nos países tontinhos. Não nos países a sério, como é evidente. A Europa e Estados Unidos acordaram. Por isso, nesse sentido, podemos dizer que o monstro é o modelo maior de todo o pequeno comportamento desviante. De toda a pequena... não diz comportamento, ele diz every little deviation. Mas é isso que eu quero dizer. Todo o pequeno comportamento desviante. Ou seja, é brilhante. E ficamos por aqui. Fico no psicopata ser o modelo maior de todo o comportamento desviante. E é.
E é. As pessoas duvidam que o pessoal que me odeia também me considera isto e aquilo do ponto de vista da patologia mental. As pessoas duvidam disso. Passei eu toda a vida, fiz eu 6 anos de psicanálise, passei eu toda a vida com supervisores clínicos, e o professor Maldiz era um totó, o professor Pedro Luz era um totó, o Fóning era um totó, o Gotzen era um totó. Toda a vida estive rodeado dos melhores clínicos de saúde mental que tanto gostavam de mim. O Gotzen até me chegou a dizer, vou citar-te. E eu assim, foi talvez um dos melhores dias da minha vida, quando o Gotzen me tornou lá para casa, e eu ainda fiquei ainda mais, lembro, sabes, contei a história. Eu sei, esta foi a pessoa mais importante que alguma vez me tornou para esta casa, porque o Gotzen era o psicanalista das estrelas em Beverly Hills, do Woody Allen, da Gwyneth Paltrow, e eu fiquei desvanecido por completo. E era professor de psiquiatria na UCLA, quer dizer, levou a IPA para o tribunal por causa do registro claniano e bioniano não ser aceito nos Estados Unidos, um dos maiores clanianos e bionianos de sempre, e gostava tanto de mim, e todos os outros, até o professor Pedro Lúcio, que me fez psicanálise durante 6 anos, quer dizer, acho que percebia um bocado a minha personalidade, não. Todos os psicanalistas, que por acaso também eram psiquiatras, toda a vida me avaliaram do ponto de vista psicológico e lançaram-me na carreira espetacularmente. Tanto o professor Pedro Luz, como o professor Maldiz, como o professor Goldstein e todos os outros. Aliás, eu dediquei a minha tese doutoramento em psicanálise ao Goldstein. Bem, trabalhei na tese, mas também, e ele foi meu examinador externo, aliás, e dediquei a tese ao professor Goldstein, ao professor Maldiz, ao professor Pedro Luz, os meus grandes mestres. Isto na saúde mental. E depois na filosofia do direito, sempre andaram comigo nas palminhas, mas eu é que sou o doido, eu é que sou o psicopata, eu é que sou o psicótico, eu é que sou o disfuncional. Não sei se vocês estão a ver com o que é que nós estamos aqui a lidar. Ou seja, os doidos fazem das pessoas de bem, que estão aqui a fazer a ponte com bestas quadradas, a querer dar conteúdo clínico, jurídico e filosófico para as coisas tornarem os ânimos, fazem de nós os disfuncionais, os doentes psiquiátricos, quando eles é que são os doentes psiquiátricos que deviam ir passá-las acolchoadas, porque não só fazem mal a si próprios, como fazem mal aos outros, no ponto de vista psicopático, como diz aqui o Foucault, que é o maior modelo do comportamento desviante. Foucault está cheio de razão, filho. Vou só concluir a introdução à segunda edição, para depois, no próximo vídeo, ir para a introdução e finalmente para o Código Penal. A conclusão da introdução à segunda edição é: agradeço as ofertas de livros, professor Pinto Albuquerque, comentário do Código Penal à Constituição da República, à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, sexta edição atualizada, Paulo Pinto Albuquerque. Agradeço as ofertas de livros, separatas de artigos e mesmo teses académicas não publicadas. Ok, maluquinhos, filhos da puta. Teses académicas não publicadas também foram fonte de doutrina para o professor Pinto Albuquerque, filhos da puta. Não é? Que me... Epá, fico com os nervos. As pessoas estão fora do meio. Completamente fora do meio. As coisas que não são formais, que não estão publicadas, que não estão documentadas do ponto de vista de um relatório, de uma tese de doutoramento publicada, seja uma perícia do Ministério Público, seja uma tese de doutoramento, são fonte de doutrina também para os académicos e para os procuradores e para os juízes. O professor Pinto Albuquerque escreve isto na própria tese de doutoramento, na própria Código Penal anotado. Teses académicas não publicadas. E os filhos da puta têm o desplante de me disputarem a mim, quando o professor Pinto Albuquerque é exatamente o mesmo pensamento. Filhos de uma grande égua. Que me permitam utilizar as menções do pensamento dos respectivos autores no comentário. Exatamente. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Um abraço.